Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados, bom dia, mais uma vez, por estar aqui connosco nesta comissão. Também quero, em nome do PSD, congratular-me com a nomeação da Ana Paula Zacarias para representante da União em Brasília. Agora, Sr. Secretário de Estado, acho que hoje é um dia diferente e a sua presença aqui também deveria ter sido um pouco diferente, porque estamos aqui para ouvir o que é que o Governo português vai fazer no próximo Conselho Europeu e, como sabe, os acontecimentos que se estão previstos, com certeza que poderão trazer alterações ao normal decorrer dos trabalhos também e das posições, eventualmente, do Governo português no próximo Conselho Europeu. Não sabemos, mas sobre isso não nos disse nada, mas já vamos ver. E, portanto, sendo diferente, eu queria fazer aqui um pequeno ponto da situação sobre como é que chegámos, infelizmente, a este dia. Eu penso que o Sr. Primeiro-Ministro, antecipando e tentando fazer um controle de danos previamente, decidiu criar esta crise. E decidiu, no momento que entendeu, e decidiu fazê-lo da forma que entendeu. Até de acordo com as regras que estão definidas entre o Parlamento e o Governo, e também de acordo com as regras das relações institucionais, o Governo violou-as todas, e mais, não foi por o Partido Social Democrata, mesmo aqui nesta Comissão, ter alertado sempre, todos os membros do Governo que aqui estiveram na nossa Comissão, alertado sempre, e o Sr. Secretário de Estado em particular, para a possibilidade de o Governo tomar posições e assumir posições que responsabilizavam para o futuro o Governo português e Portugal, sem cuidar de, previamente, as discutir e apresentar aqui no Parlamento. Acho que o Sr. Secretário de Estado deveria também, já agora, penso eu, fazer um comentário a isso, porque várias vezes, e eu próprio, aqui, em nome do PSD, assim, o exigi porque está na lei, e o exigi porque era importante e eu disse isto várias vezes, para que houvesse uma base alargada de apoio, disse isto várias vezes, era importantíssimo que todas as medidas assumidas por Portugal, para o futuro de Portugal, pelo Governo, em Bruxelas, era importantíssimo que houvesse uma base alargada de discussão e de apoio a essas medidas. Disse-o várias vezes e não prevendo nada que se viesse a passar isto, mas era importante, porque com certeza Portugal está numa situação difícil, o Governo sábio, o Sr. Primeiro-Ministro sábio, estava, está e estará cada vez pior nos próximos tempos. E, portanto, foi o Primeiro-Ministro que decidiu fazer isto. E porquê que decidiu fazer isto? Porque sabe, e também já terei uma pergunta a seguir, o Sr. Primeiro-Ministro condicionou também a sua atuação, a sua função enquanto Primeiro-Ministro de Portugal, à vinda ou não vinda do FMI. E após várias questões colocadas ao Sr. Secretário de Estado também e ao Sr. Ministro das Finanças, que disseram que se a flexibilização do fundo europeu viesse a ser conseguida, uma das questões que estava em cima da mesa era se o FMI estaria agarrado ou não a eventuais ajudas aos países, nomeadamente a Portugal, ajudas futuras. E aquilo que foi dito é que essa flexibilização levaria a que o FMI não estivesse acoplado, mas aquilo que temos assistido nos últimos dias, nomeadamente por parte da Sra. Ministra das Finanças francesa, logo a seguir à reunião da Zona Euro, é que era imprescindível e estaria sempre o FMI associado a qualquer ajuda futura. E, portanto, essa é uma matéria que, até agora, parece que não estará bem esclarecida por parte do Governo português. Afinal, havendo flexibilização ou não, o FMI estará associado ou não. E se, de facto, estiver associado, então, para que é que o Governo português queria essa flexibilização? Mas o Sr. Primeiro-Ministro condicionou o seu futuro e o futuro deste Governo à vinda ou não do FMI. Só que o Sr. Primeiro-Ministro, pelo que parece tudo o que aqui já ouvimos, é que, de facto, o Sr. Primeiro-Ministro sabia que, mais tarde ou mais cedo, deveria ou teria que recorrer a essa ajuda externa e que traria agarrado, então, o FMI. Sabendo disso e colocando a fasquia tal como a colocou, o Sr. Primeiro-Ministro o que entendeu foi exatamente o que eu disse no princípio. Foi tentar
fazer controle de danos previamente. E, portanto, só se pode entender isso dessa maneira. E também sabia que o PSD, nestas condições, não poderia nem teria condições para fazer qualquer tipo de negociação com o Partido Socialista. Quando o Sr. Primeiro-Ministro, ao tomar essa decisão, condicionou o futuro imediato do país. Mas também lhe digo, Sr. Secretário de Estado, que, de facto, a credibilidade do Governo, e penso que se fizerem sondagens, as sondagens que aparecerão com certeza nos próximos dias, não é de intenção de voto, é se os portugueses querem ou não querem eleições. Se há uns tempos as sondagens diriam que, e disseram que a maioria dos portugueses não queria eleições, eu estou convicto que neste momento nem até as corporações já defendem que não existam eleições. E, portanto, de facto, há aqui uma questão de credibilidade e o Governo já não tem credibilidade para continuar. E isso todos os dias os factos comprovam. Só lhe queria dizer aqui duas notas. Uma, e como sabe é a notícia do dia, o Eurostat está em conversações com o INE para corrigir as contas de 2010. Afinal, todas as ajudas que o Governo se socorreu para minimizar o déficit, nem essas ajudas lhe valeram. Nem essas ajudas lhe valeram. E, portanto, há aqui uma questão de credibilidade das contas anteriores, e vamos ver o que é que vai aparecer ainda a seguir, permitiram que o Governo ganhasse credibilidade. Portanto, Sr. Secretário de Estado, chegámos a este ponto e essas eram as perguntas que eu lhe vou fazer muito concretamente. Nas condições que se esperam que aconteçam nas próximas horas, se não for viabilizar, ou se forem viabilizados os projetos de resolução que não viabilizem o PEC, qual é a posição do Governo português? O que é que o Governo português vai levar de PEC a Bruxelas? Segundo, como sabe, no último Conselho Europeu, os governos, os Estados-membros, ficaram responsáveis por levar também o chamado Pacto para o Euro. E Pacto para o Euro, que não é o PEC. Portanto, está aqui logo na primeira frase das conclusões. Na mesma altura, os Estados-membros da área do Euro indicarão as primeiras medidas que se comprometem a implementar ao abrigo do Pacto para o Euro, no próximo ano. Portanto, não é o PEC. E sobre isso não havia aqui nada sobre o que o Sr. Secretário de Estado nos tenha dito. E, portanto, também a outra questão que já há pouco referi, que é a questão da flexibilização do fundo. Se a flexibilização do fundo não impedir a vinda do FMI, então porque é que o Governo português pretende mais flexibilização do fundo? Muito obrigado. Eu não quero estar a entrar aqui em discussões que são próprias da Comissão. Eu apenas pedi para responder individualmente, como aliás eu faço sempre. Só que faço no final, mas reitero o que disse o Sr. Presidente, estou disponível para o fazer imediatamente após a pergunta, mas pedi para responder ao deputado Luís Rodrigues, porque eu de facto tenho mantido e tenho tentado manter nesta Comissão, e hoje a minha apresentação vai nesse sentido, uma postura de seriedade naquilo que digo e de verdade. E, por isso, quando essa postura não é correspondida do outro lado com a mesma seriedade e a mesma verdade, eu sinto na necessidade de responder diretamente. Porque eu não faz parte de mim entrar em especulações políticas. Eu não vou entrar em especulações políticas, mas começando pelo fim, já é sabido que se este Parlamento recusar o Programa de Estabilidade e Crescimento, que o Primeiro-Ministro se demite. Não julgo que há novidades nesta informação, já foi dita variedíssimas vezes, de variedíssimas maneiras. Agora, o que de facto é inaceitável é, por um lado, fazer passar a ideia de que foi o Primeiro-Ministro que decidiu criar esta crise. Não foi. De que o Governo violou regras. Não violou. É absolutamente claro hoje em dia, apesar de se ter tentado passar ideias contrárias, de que, ponto 1, eu disse isto na minha reunião anterior, mas volto a repeti-lo, era absolutamente indispensável para Portugal poder ter um plano credível de consolidação para os anos 2012 e 2013 na Cimeira do Euro, por forma a obter a mensagem que obteve do BCE, da Comissão e dos parceiros europeus de confiança no seu programa. É absolutamente evidente
e quem o desmentir não está a dizer a verdade, que o programa que o Governo apresentou é, por um lado, um programa credível, isso foi referido pelas instituições todas, mas é também um programa que deve ser aprovado pela Assembleia e, obviamente, nesse sentido, deve ser negociado com a Assembleia. E pode ser negociado com a Assembleia, isso é evidente. O que o Governo tem vindo a dizer é que os objetivos do déficit para 2012 e 2013, esses o Governo considera indispensáveis. A forma como atinge, o Governo apresentou um plano concreto e credível, e o que seria de esperar das restantes forças políticas se não desejassem uma crise, não é que concordem com as medidas. Isso não é de esperar, obviamente. É simplesmente que possam apresentar alternativas dizendo este caminho nós queremos fazê-lo, mas não desta maneira. Temos aqui um caminho alternativo. E, obviamente, havendo boa fé, chegava-se a bem dos interesses do país, porque é o que está aqui em causa, são os interesses do país, chegar-se-ia a uma solução. É a única maneira como eu entendo a política. Quanto à vinda do FMI ao recurso à ajuda externa, o que o Governo fez e tem feito nos últimos meses é, de facto, evitar a necessidade de ajuda externa. Não é por uma questão de orgulho, é porque seria e será muito pior para o país. Para os portugueses, os sacrifícios dos portugueses serão muito superiores se Portugal tiver que recorrer a uma ajuda externa, perder por completo o controle sobre a sua política económica, tiver que implementar uma receita que não é decidida pelo Parlamento português, mas sim externamente, e criar condições de maiores dificuldades ainda aos financiamentos das empresas, dos bancos e das famílias. Sr. Deputado, quanto ao facto do Governo não ter sido claro sobre a questão do FMI, nós somos claros sobre muitas questões. A primeira questão, nós éramos favoráveis a uma flexibilização do mecanismo europeu de estabilidade. Primeiro ponto. Segundo ponto, a flexibilização que ocorreu na Cimeira do Euro ficou aquém daquilo que nós considerávamos desejável. Aliás, não ficou aquém só do que Portugal considerava desejável, mas ficou aquém daquilo que vários países consideravam desejáveis e ficou aquém daquilo que o Banco Central Europeu considerava desejável. Porquê? Porque achávamos necessário que a Europa estivesse munida de um instrumento mais flexível, por forma a combater a volatilidade dos mercados. Terceiro ponto, qualquer que seja a solução de flexibilidade, e nomeadamente no âmbito destas soluções, o objetivo do Governo português foi sempre não ter de recorrer a essas soluções. Porque, qualquer que seja a solução, elas têm sempre condições acopladas. Isso é absolutamente evidente. E por isso o objetivo do Governo português, e foi nesse sentido que decorreu a Cimeira de 11 de março, onde poderia ter acontecido, onde aconteceu, na Cimeira em si, mas que poderia ter significado um ponto de viragem muito importante para a forma como são percepcionados os esforços feitos por Portugal, devido exatamente ao apoio dos parceiros europeus e das instituições europeias, relativamente não só aos esforços já feitos, como ao caminho para o futuro, esse para nós foi o grande resultado. Foi a credibilização, foi o apoio claro dos parceiros europeus aos nossos esforços, porque esse era para nós o principal resultado no caminho que estávamos a fazer de conseguir ultrapassar a situação de dificuldades por nós próprios. Não é mais uma vez por uma questão de orgulho, mas é porque o país tinha tudo a ganhar. O país já está a fazer muitos sacrifícios, teria que fazer mais sacrifícios, mas o cenário alternativo era pior. É essa, obviamente, a opinião, pelo menos, do Governo. Quanto às medidas para o Pacto para o Euro, todos os países terão que apresentar medidas. Portugal, aliás, já apresentou e faz parte da apresentação que foi feita na sexta-feira, dia 11 de março, pelo Sr. Ministro das Finanças, várias medidas que não são medidas típicas só de consolidação, mas também de reformas estruturais. Ontem foi feito um acordo muito importante com os parceiros sociais, onde foram acordadas precisamente medidas que vão no sentido de uma maior competitividade do país e no sentido de criar condições para a criação de emprego. Por isso, esse trabalho também está claro, é evidente e é transparente. Quanto às notícias dos jornais, nomeadamente à notícia que hoje aparece no Diário Económico,
sinceramente, não me peça para fazer comentários, porque eu gostava de continuar a fazer comentários sobre questões que fossem sérias. E sobre especulações do déficit de 2010, toda a gente já se sabe que existe uma orientação à partida do Eurostat relativamente à classificação contabilística do BPN. Já se sabe também qual é a posição do governo português relativamente a isso. Isso não tem a ver apenas com Portugal, tem a ver com todos os países. E por isso nada tem a ver com a execução orçamental, que é o que é importante aqui. Nada tem a ver não só com a execução orçamental de 2010, em que foram obtidos e conseguidos os resultados pretendidos, como não tem a ver com a execução orçamental de 2011, onde nos primeiros 2 meses conseguiu no setor Estado um superávit que nunca tinha acontecido na história da democracia portuguesa. E por isso foram conseguidos resultados. Bom, é este trabalho que o Governo tem vindo a fazer. E é este trabalho começando e acabando pela sua primeira questão, é este trabalho que o Governo vai levar e o Primeiro-Ministro vai levar ao Conselho Europeu. Porque o Governo, de facto, e diz muito bem, o Governo colocou como limite a intervenção externa. Não por uma questão de orgulho, mas porque isso custará aos portugueses maiores sacrifícios do que aqueles que eles já estão a fazer. E o Governo está muito ciente de que os portugueses já estão a fazer sacrifícios. Mas estão a fazer sacrifícios com vista a sair de uma situação que é difícil. É este trabalho que o Primeiro-Ministro vai levar ao Conselho Europeu, Sr. Deputado, e por isso o que eu pedia era o seguinte, era que se tentasse manter no debate uma postura de divergências, quando elas existem. Sempre fui transparente relativamente a isto, mas também uma postura de seriedade, porque senão eu não consigo debater de outra maneira, muito sinceramente. Senhor Secretário de Estado, todos, como disse, todos temos divergências políticas ou concordâncias políticas. E todos é aqui, nesta casa, que o devemos fazer. Agora, Senhor Secretário de Estado, eu não lhe admito, mas não lhe admito mesmo. Porque o Senhor Secretário de Estado não me disse que eu tinha falta de seriedade política ou que o PSD tinha falta de seriedade política ou de verdade. Não. O Senhor Secretário de Estado disse aqui, e eu quero saber onde, ou então pede desculpas, porque disse que eu, o deputado Luís Rodrigues, tinha falta de seriedade e falta de verdade. Não, foi o que disse. Fui eu, Sr. Secretário de Estado. Todos, não foi a minha intervenção, fui eu. E disse-o mais que uma vez, mas logo no início. E se quiser, pode ouvir assim, a nossa postura, e eu hoje tive, como sabe, tive uma postura, aliás, como é a sua postura aqui, mas com a sua postura diplomática, de boas maneiras, sim, mas não lhe admito que me tenha dito que eu não sou sério ou que falto à verdade. Tenho divergências políticas, com certeza, com o Sr. Secretário de Estado e com o seu Governo. Nunca lhe disse que o senhor era mentiroso ou que não era sério. Foi o que disse aqui. Peço desculpa, mas então, se não disse, quer que o esclareça. E já agora, quanto à questão, só uma pequena, não é nenhuma pergunta, mas de facto, nós já perdemos a nossa independência há muito tempo, porque cada vez que o Governo vai a Bruxelas, ou vai à Alemanha, ou vai a Bona, vai com certeza, vai com medidas que já não controla porque é obrigado a levá-las. E quanto à seriedade das contas e à falta de credibilidade das contas, então este novo PEC, ou as medidas adicionais para este ano, não tem a ver com uma diferença, não é divergência, é de facto o Governo enganou-nos todos, porque disse que iríamos ter um crescimento de 0,2% e afinal temos um decréscimo de 0,8%, e é por isso que os 1,4 mil milhões agora de adicionais que temos que fazer. Portanto, Sr. Secretário de Estado, a credibilidade do Governo já há muito tempo foi embora. E quanto à seriedade e verdade, eu agradeço que se esclareça bem. Muito obrigado.